Gente, boa noite. Hoje eu tô meia rouca por conta da gripe, mas acho que tá dando para ouvir direitinho. Eu acabei pedindo autorização para Nilson para trocar o tema, porque acabou ficando muito parecido com o que eu falei da última vez. E aí acaba que às vezes quem está na plateia já ouviu falar a mesma coisa, então por mais que você mude um pouco, acaba que o assunto é o mesmo. E o pensamento de quem está falando acaba não mudando muito. Porque às vezes o tema é igual, mas é outra pessoa que vai falar, então dá outra ênfase, né? Mas como foi a mesma pessoa que teria preparado, eu pedi a licença de modificar um pouco o tema. E eu estudei recentemente a respeito dessa parábola, e eu achei interessante trazer para a gente poder meditar um pouquinho a respeito disso, tá? Então, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, não é 11 a 16 não, ela vai mais para frente, 11 a 16 é só o comecinho, vocês me desculpem pelo erro aí. Então eu vou pedir desculpa também pelo tamanho, porque assim, eu gosto de trazer para a gente olhar e meditar sobre aquilo que a gente vai falar. Então eu vou ler, eu dividi em 3 partes para a gente poder ver a parte inicial e tudo o que acontece ali no meio da parábola. Então, aí do versículo 11 ao 19 fala assim: E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Então vamos analisar essa primeira parte que eu separei em 3 pedaços para a gente entender o que está acontecendo. Aqui na parábola, pai significa Deus, né? Os 2 filhos significam os homens, e os 2 irmãos a humanidade. O filho pródigo é aquele que é a imagem fiel dos pecadores, e o filho mais velho, o filho egoísta, semelhante aos fariseus, a quem Jesus dirigiu essa parábola à época. Então aqui, se a gente for observar o comecinho da parábola, que ele vem e pede ao pai que lhe atenda o pedido de dar o que lhe pertencia à herança, né? A herança que ele fazia jus por direito. O pai prontamente atende com amor às diferentes necessidades evolutivas dos filhos, tanto do pródigo quanto do egoísta, que a gente vai ver mais para frente. Então, quando o filho vai e pede para ele a parte da herança, ele está utilizando do livre-arbítrio dele, porque ele poderia estar lá trabalhando com o pai, crescendo, trabalhando, vivendo de maneira confortável, mas ele não quis. Ele quis sair e viver a vida, vamos dizer assim. Então ele estava pensando nos bens materiais dele, dos quais ele fazia direito, e de acordo com o livre-arbítrio dele, ele pegou aquele dinheiro que ele tinha e saiu para viver a vida. Então, essa atitude do filho não foi o pai que falou para ele: vai embora viver a sua vida, estou te colocando para você ir crescer, vamos dizer assim, né? O americano faz muito isso. O filho, quando chega a 18 anos, ele pega e fala: agora você não mora mais comigo para você ser um adulto, vai viver sua vida. Aqui não foi assim. O filho decidiu sair em busca dos bens terrenos. E para isso, quando ele toma essa atitude, ele utiliza do seu livre-arbítrio. Nós vamos ver mais para frente que essa parábola também vai manifestar a lei de causa e efeito, porque ele utilizou do livre-arbítrio dele de utilizar o dinheiro que ele tinha o direito e gastou tudo
com os bens dele lá, ele gastou tudo, só que aí ele começa a passar dificuldade e ele reflete que alguma coisa estava errada na vida dele, porque enquanto ele estava com o pai, ele tinha conforto. E ele passa fome e ninguém o auxilia. Então mostra que ele viveu dissolutamente, passou por dificuldades, e aí ele parou para refletir e decide retornar para a casa do pai. Então mostra que ele teve a oportunidade do livre-arbítrio de sair, plantou, colheu, refletiu sobre aquilo que aconteceu e voltou atrás, volta para trás. Mostra também para a gente, nessa parte, os processos de evolução do espírito. Porque a gente aprende com os nossos defeitos, com os nossos erros. Mas a gente, para aprender com esses nossos erros, a gente precisa refletir naquilo que a gente tenha feito de errado. Porque não adianta nada eu passar pelas dificuldades e essas dificuldades não me fazer pensar, não me fazer crescer. Então, mostra também o processo de evolução do espírito, quando ele para e reflete que ele tinha tido uma atitude errada, se arrepende e volta para o pai. Então, seguindo em frente. O filho mais moço, que é identificado como pródigo, ele tinha uma personalidade ativa, determinado, enquanto seu irmão se revelava acomodado no contexto em que ele vivia. Os dois viviam sob o mesmo teto, provavelmente exerciam as mesmas atividades na casa do pai. Um quis sair para viver a vida, o outro talvez até tivesse essa vontade, mas ele era acomodado e não quis, ficou lá esperando ver o que acontecia. Nesse sentido, a atitude do filho pródigo mostra a nossa necessidade de enfrentar os desafios que a vida nos oferece, porque só enfrentando esses desafios é que a gente vai conseguir ter um crescimento espiritual. Não adianta nada eu cruzar meus braços lá e falar, como eu sou injusto, como eu sou infeliz, eu sofro, e não tomar uma atitude no sentido de ir atrás, né, da gente poder enfrentar aquilo que está nos causando mal e tentar se modificar para que a gente possa crescer. Muitas vezes, quando a gente toma esse tipo de atitude, enfrenta os desafios, muitas vezes a gente acaba se dando mal, né, provocando sofrimento, etc. Mas, se a gente não fizer isso, a gente vai ficar estacionado. Então, dependendo das nossas, né, do nosso livre-arbítrio, quando a gente enfrenta esses desafios, a gente pode progredir sem que a gente sofra, mas também, na maioria das vezes, a gente progride às custas de sofrimento. Né? A gente não estuda que a gente pode progredir pelo amor ou pela dor. Então, o enfrentamento desses desafios nos faz crescer sempre. Se vai ser pela dor ou pelo amor, vai depender das nossas atitudes. Ainda sobre o filho pródigo. O desregramento da vida dele, né, o desregramento de conduta, acabou trazendo sofrimento. Ele gastou com jogo, com prostituta, enfim. Fez tudo que ele achou que ele tinha direito de acordo com o livre-arbítrio dele. Só que quando ele ficou sem nada, ele percebeu que quando ele caiu em si, isso acabou trazendo sofrimento para ele. E ele acabou sentindo, então, a necessidade de vivenciar essas experiências, né, longe do lar, né, o caçula de família comunica ao pai e esse desejo e solicita a parte da herança. E ele, assim, ele reconhece ser o único, quando ele se arrepende de que ele teve atitude provocada pelo seu livre-arbítrio e que ele acaba sofrendo com aquilo que ele trouxe, né, com aquela atitude que ele resolveu que seria o melhor para ele, ele reconhece que ele é o culpado por esse sofrimento. E quando ele se arrepende desses erros que ele cometeu, ele toma então a decisão de retomar a casa paterna. Essa disposição de se reajustar perante a lei divina é o primeiro sinal de transformação moral. Então ele sofreu, se arrependeu, se dispôs a se melhorar e com isso ele
consegue a transformação moral. Então a gente precisa dessas 3 atitudes que estão destacadas ali: se arrepender, disposição de reajustar e ter a transformação moral. Se a gente não tiver esses 3 passos, fica mais difícil da gente conseguir o nosso progresso moral. A herança que ele desperdiça representa também na parábola o desprezo pelos valores espirituais. Então ele estava lá para viver a vida. Ele só estava dando importância para o material. Então essa herança desperdiçada acaba mostrando o desprezo pelos valores espirituais que Deus nos dá, né? Então a retidão de juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. Então quando ele vai e gasta todo o dinheiro que o pai lhe dá, ele está mostrando que para ele, naquela época, o que importava era apenas os bens materiais. Quando ele se arrepende, aí já ele está se interessando, ele está começando a se reajustar, se modificar para se importar com os bens espirituais. A fome que ele teve quando ele desperdiça todo o dinheiro e aí ele não tem mais de onde ter o sustento próprio, mostra o cansaço, a insatisfação que ele teve pelos prazeres materiais, que cedo ou tarde, todos aqueles que estão muito ligados nos bens materiais, vai chegar um dia que vai acordar e vai falar, ó, não é por aí, não é isso que eu escolhi. Essa hora vai chegar para todos nós. Muitos de nós ainda dão muita importância para os bens materiais, e isso é fácil de entender, porque nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, onde o sofrimento impera, porque a gente valoriza o material e dá um valor muito pequeno para os bens espirituais. Então, quando a gente se cansar desses bens materiais, a gente também vai ter a mesma atitude que o filho pródigo teve. Vai se arrepender, vai querer se modificar, né, fazer a reforma íntima e aí dar valor para os bens espirituais. Então, o filho pródigo, quando ele se arrepende, mostra que ele está se modificando, né? Ele está deixando de dar importância para os bens materiais e valorizando os espirituais. Então chega um momento que a pessoa se rebela. Então nós vamos estar famintos dos bens espirituais. E aí a gente vai querer ser bom e vai querer se melhorar. Alguns de maneira mais ativa, outros de maneira mais tímida, mas como todos nós caminhamos para seres espirituais, seres de luz, todos nós um dia vamos ter esse desejo. Alguns mais rápido e outros menos rápido, porque também depende do nosso livre-arbítrio, né? Essa nossa transformação depende exclusivamente da gente. Ninguém se transforma pelo outro. A transformação é sempre nossa, é individual. Eu não tenho como pegar para falar para as minhas filhas, olha, pode deixar que eu vou me transformar por você. Não tem jeito. Cada um de nós tem o sofrimento necessário para o crescimento e essa mudança, essa transformação dos bens, né, da valorização dos bens materiais para a valorização dos bens espirituais depende exclusivamente da gente. É claro que o meio onde a gente vive, os exemplos que a gente colhe dos nossos familiares acabam nos influenciando, mas a transformação final, a decisão de querer se melhorar é exclusivamente nossa. A gente não pode modificar o outro. A gente pode só dar exemplo. E esse exemplo vai ou não ser interessante para aquele que está assistindo os nossos exemplos. Vamos para a segunda parte. Agora o slide poluído. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés.
E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Eu grifei algumas partes daí que eu vou chamar a atenção, porque a gente, para entender essa parte da passagem, a gente tem que se reportar lá na Palestina nos tempos de Jesus. Então, primeiro o ancião. A gente sabe, não posso sair daqui, tem que ficar aqui, né? A gente sabe que os anciãos eram muito respeitados perante os judeus. Então, não era ele que ia de encontro com as pessoas, era o contrário, porque como ele já era uma pessoa de idade de muito respeito e, portanto, de muita sabedoria, quem ia até o ancião eram as pessoas e não o ancião. A outra coisa que a gente tem que chamar a atenção, que essa figura aqui ilustra bem, os anciãos andavam de maneira lenta, vagarosa, pela idade e pela vestimenta que eles usavam. Então, usava aquela túnica que acabava atrapalhando um pouco o movimento. E aí, lá na parábola, mostra a felicidade do pai, que está representando Deus aqui no caso, quando ele percebe que o filho se arrependeu e está voltando para ele. Ele vai de encontro ao filho. Não é o filho, tudo bem, ele teve a atitude de ir procurar, se arrependeu, se modificou. Mas é o ancião que vai de encontro. Então, mostra que quando a gente se arrepende, Deus nos recebe de braços abertos. Ele está lá sempre para nos receber quando a gente se arrepende e está indo de encontro a Ele. A outra coisa que é interessante a gente observar nessa passagem é que a época da Palestina, os alimentos primeiro eram escassos. Se comia hortaliças e pequenos animais, peixes, que eles pescavam ali pelos lugares onde havia a pesca, a possibilidade da pesca, e cabrito, coelho, coisinha pequena. E aí não pegava, por exemplo, um cabrito e punha lá, não, vamos acabar com o cabrito hoje. Aquele cabrito tinha que durar muito tempo, porque não tinha comida para todo mundo. Então imagina o que o pai fez. Ele pegou um bezerro que já estava gordinho, bom, que era reservado para ocasiões assim muito especiais, e pôs lá para todo mundo comer. Além dele pegar o melhor bezerro que ele tinha, né, que o bezerro cevado significa isso, que ele já estava gordo, pronto para o abate, ele não ia guardar a carne que deveria durar muito tempo. Eles iam comer tudo naquele dia. Então o banquete, a felicidade do pai era tão grande que ele coloca a melhor roupa no filho, ele calça, põe o anel no filho e utiliza de tudo que ele tem de bom, e é ele que vai de encontro para receber de braços abertos. Então, essa, vamos dizer assim, alegoria que Jesus faz nessa parábola, nos mostra como Deus nos recebe quando a gente vai procurar, quando a gente vai de encontro a Ele, quando a gente se arrepende daquilo que a gente, porventura, tenha feito de errado, e mostra a felicidade que Ele tem quando a gente quer se transformar, a gente quer se modificar. Então, o conhecimento espírita nessa parábola nos faz ver que o momento preciso em que o espírito, cansado de sofrer, busca o amor celestial, né, reconhecendo a excelsitude desse amor. Quando o filho pródigo decide voltar, ele toma a decisão da mudança. Então, é nesse momento que ele faz a reforma íntima. Ele sofre, ele percebe que ele errou, ele se modifica, e aí, modificado, ele decide voltar. E a atitude do pai mostra a misericórdia divina. Então, não importa o quanto você errou, a partir do momento que você resolve retornar para o pai, ele está ali de braços abertos. Então, mostra o quanto Deus é misericordioso. Ele não vai abrir o braço para um e deixar de abrir para o outro. Sempre, independente do que você tenha feito de errado, dos nossos erros, né? A gente me incluo nisso, né? Tem que conjugar o verbo em outra pessoa, mostra que, independente daquilo que a gente errou, né? Ele vai sempre estar nos recebendo de braços abertos.
E aí, o último finalzinho da parábola, que é interessante a gente refletir também, e aí aqui cabe uma parte, né, dependendo de onde a gente vai estudar, se valoriza demais o filho pródigo que se arrependeu, e obviamente isso deve ser valorizado, né, porque mostra o arrependimento, mostra a reforma íntima, mostra o livre-arbítrio, mas deixa, muitas vezes, não é comentado sobre o outro filho, né, que aí a gente vai falar um pouquinho agora no final. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo nos regozijarmos, porque este teu irmão estava perdido e foi achado. Então aqui, se a gente observa os dois filhos, demonstra os dois extremos de ingratidão. Um que esbanjou tudo aquilo que o pai trabalhou e acumulou para poder sustentar a família, né? O que era devido a ele, mas de qualquer forma esbanjou. E o outro que foi avarento. Ele estava lá e ele não conseguiu se alegrar com o retorno do irmão, né? Ele ficou indignado com a atitude do pai e de receber o irmão de braços abertos e possivelmente de ter que conviver com ele de novo, né? Vai que ele pensa que quer ir embora de novo, né? É o meu dinheiro que ele está levando, porque parte da herança também era dele. Então, mostra os dois lados, tanto aquele que jogou tudo fora, quanto aquele que ficou com o pai, mas que não conseguiu entender a grandeza da atitude do pai. Mostra os contrastes, né? Então, aquele que fica na casa do pai, ele pode não estar transformado no bem, né? Ele é mesquinho e egoísta. Então, se a gente pensar que muitas vezes o filho egoísta aqui demonstra aquele que, se ele está na casa do pai, teoricamente, né, se a gente for transpor isso para a analogia que Jesus colocou, então, teoricamente, ele estaria ali vivendo as escrituras, né? Lá no tempo de Jesus, essa parábola foi para os fariseus. Então, está mostrando que ele estava ali, teoricamente, ele conhecia as escrituras. Então, ele não poderia ser mesquinho e egoísta. Então, ou seja, tudo aquilo que estava sendo ensinado para ele, que ele estava vivenciando ali com o pai, ele não aprendeu nada, porque ele estava sendo mesquinho e egoísta com a atitude do pai e do irmão. O outro, por outro lado, mostra aquele que era o dissoluto, que estava ali valorizando os bens materiais. Só que não necessariamente essas pessoas que vivem, né, nós que vivemos ainda valorizando muito os bens materiais, não necessariamente ele é inteiramente mal. Quantas pessoas a gente conhece do nosso convívio diário que tem atitudes semelhantes a essa? Né? Então, ele pode até valorizar muito o que é o material, mas não necessariamente ele é mal. Ele não é 100% mal, ele não vive 100% mal. Às vezes, ele tem virtudes que estão adormecidas e que precisa de um estímulo, de um esforcinho só, para ele acordar e poder revelar aquelas boas atitudes que estão adormecidas dentro dele. O filho mais velho ilustra na história que é contada por Jesus um exemplo nítido de egoísmo, porque ele não conseguiu compreender a atitude do pai e acabou ainda reclamando do pai, mas como assim? Você deu um bezerro para ele e não deu para mim? Por que ele merece e eu não? Né? Quer dizer, ele não estava pensando, não estava alegre com o retorno do irmão. Se a gente pensar na atitude das pessoas egoístas, muitas vezes essas pessoas se isolam de todos pela influência dos seus próprios pensamentos. Então fica tendo aquelas formas de pensamento, né, fica vibrando numa frequência muito baixa e aquilo vai cristalizando o pensamento do indivíduo e ele não consegue sair daquilo.
Fica só pensando no eu, e não consegue enxergar o que está ao redor dele. Então, muitas vezes é orgulhoso, acaba sendo sectário, né? E, às vezes, essas atitudes acabam separando ele dos demais. Ou porque ele se julga perfeito, ou porque as pessoas não conseguem conviver com ele por conta do tipo de atitude que ele tem, e, às vezes, por conta dos dois motivos, pela atitude dele e pelo próprio pensamento, que ele acaba se julgando melhor do que os outros, e isso acaba afastando ele do convívio das outras pessoas. Essas pessoas acabam tendo uma conversão mais difícil do que qualquer outra espécie, não sei se eu poderia dizer de pecadores, eu peguei isso do livro da FEB lá, mas assim, de pessoas que estão ainda com pensamentos não muito adequados, vamos dizer assim, né? Então, por quê? Como ela fica pensando só em si, fica reverberando dentro daquelas próprias atitudes, isso acaba dificultando que ele possa ser influenciado pelas atitudes boas dos outros, que ele possa receber bons pensamentos, enfim. Acaba sendo mais difícil da pessoa poder se desvencilhar do egoísmo e do orgulho. Mas se a gente for pegar, o Emmanuel fala muito isso, né, que as duas pedras que prende a gente nesse mundo, que atrasa a gente de evoluir, é o orgulho, a vaidade, o egoísmo que está junto, né? Que tudo isso acaba andando um ao lado do outro. A gente não consegue separar uma dessas, não sei se eu posso chamar de desvirtudes, mas enfim, desse oposto da virtude, e um acaba fortalecendo o outro, e isso tudo acaba dificultando o nosso progresso, porque a gente, como se julga perfeito, a gente não consegue perceber que está fazendo as coisas errado, e isso demora com que a gente possa fazer a nossa reforma e fazer a gente crescer. Então, a presunção acaba obliterando o entendimento, ofuscando as ideias e dificultando o aprendizado e, portanto, a reforma e o crescimento moral. Então, portanto, essa parábola do filho pródigo, quando ela é interpretada à luz do entendimento espírita, ela acaba trazendo alguns ensinamentos básicos. Primeiro, a imutabilidade de Deus, né, o princípio sustentado, condizente com os fatos e testemunhos da vida humana. Mostra também a redenção completa, seja pelo amor ou pela dor, abrangendo todos os pecadores. Então, nós vamos todos ser espíritos de luz um dia, seja pelo amor, seja pela dor. Isso é fato inquestionável. Todos nós conseguiremos chegar a ser espírito de luz um dia. A velocidade do progresso depende de cada um. A lei de ação e reação, determinando, em dado tempo, o despertar das consciências adormecidas. Então, o filho pródigo mostra bem essa lei da ação e reação para a gente. Mostra que todos nós um dia vamos acordar. Então, se a gente plantar, o Paulo, eu gosto muito do que o Paulo fala, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, depende do meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Só que o que eu plantei, eu vou colher, né? A plantação, a semeadura é de acordo de cada um, mas a colheita é fatal, não tem jeito. Se eu plantar flor, eu colho flor. Se eu plantar vento, eu colho tempestade. Isso não tem jeito. Então, essa parábola também exemplifica, mostra muito bem a lei de ação e reação, né? Mostra também a relatividade do livre-arbítrio, o qual não pode ser absoluto, porque a ponto de ser dado ao homem alterar os desígnios de Deus. Então, Deus permite que eu haja por minha conta, desde que eu não mude aquilo que Ele determinou para mim. Então, o livre-arbítrio é a capacidade de plantar o que quiser, só que a justiça de Deus mostra que a gente vai colher exatamente aquilo que plantou. É a história de plantar flor, plantar vento, colher tempestade. Não tem jeito, né? A semeadura é da escolha de cada um, mas a colheita, essa é fatal, não tem jeito, o que eu plantei eu vou colher. E a evolução individual dos seres racionais e conscientes, né, que é processada no recesso íntimo das almas, livre e espontaneamente, como lei natural e irrevogável.
Falei em 30 minutos, hein? Consegui na marca. Era isso que eu tinha trazido para vocês. Eu espero que tenha sido claro com o que eu falei. A parábola é pequena, mas ela traz muitas coisas para a gente refletir, né? Pensar naquilo que a gente está plantando, naquilo que a gente está colhendo e procurar se modificar a cada dia. A reforma da gente não é fácil, né? Porque somos ainda espíritos imperfeitos, muito ligados à matéria, e isso dificulta a nossa reforma. Por outro lado, a certeza de que que nós iremos nos tornar espíritos perfeitos um dia, essa é da lei, entendeu? Nós vamos chegar lá. Vai depender da gente. O livre-arbítrio está aí para nos ajudar a progredir mais rápido ou mais lentamente. E a certeza de que Deus vai estar sempre nos esperando, de braços abertos, independente do que fomos no passado. Graças a Deus a gente tem o véu e não enxerga aquilo que ficou para trás, né? Porque senão ficava difícil da gente continuar caminhando. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Obrigada. Nós vamos agradecer, Maria do Rosário,